Chuchu Dalmolin, hoje suplente de deputado estadual. Então, seja bem-vindo, Chuchu, bom dia. Muito bom dia, Marlene, Raíssa, Milena, toda a equipe aqui da Rádio Sorriso, os nossos grandes ouvintes aí que estão nos acompanhando, até da região toda, é um orgulho novamente estar me comunicando com toda a população através da Rádio Sorriso, agradecer ao Maninho e toda a equipe aqui. Muito bem, Chuchu Dalmolin, o senhor está suplente, mas continua acompanhando todas as situações aí, né? Como é que nós estamos em termos políticos para essa eleição? O que o senhor pensa que Sorriso vai conseguir fazer? Acredito que conseguimos ter efetivamente eleitos, que na última eleição a gente ficou só na suplência, no âmbito da suplência, né? Marlene, eu avisei que não ia eleger, não ia ter condições de eleição naquele momento, porque algumas lideranças políticas daqui pensaram em lançar vários nomes para dividir. Quando você divide um povo, você acaba dificultando realmente os resultados. E uma eleição é matemática. Uhum. Não tem como você lançar, na época lá foi 6, 7 candidatos e querer que um se elegesse. E faltou voto. Sim. E quem pagou a conta depois é Sorriso, a nossa região. Isso nós deixamos bem claro lá, naquela eleição. Aí tinha gente que na outra semana após a eleição já estava trabalhando na prefeitura, tudo aqueles acordos que a gente falou, ó, isso aqui não está cheirando bem. Por quê? Quando você se dedica a ocupar um cargo público ou ir para uma eleição, você tem que falar a verdade para o povo. Daqui a pouco você fala, olha, eu apoio essa ideologia, eu defendo baixar imposto, eu defendo mais casa popular, eu defendo certas questões, o direito das mulheres, mas depois que você está lá, você não faz nada para resolver esses problemas. Então são pessoas oportunistas. Fora a questão de pessoas que respondem processos de corrupção, rachadinha, um monte de coisas. Será que uma pessoa que já fez um monte de coisa errada, ela vai mudar de fato? Não estou condenando aqui, óbvio que pode mudar, mas é muito difícil acreditar. Então a eleição ela está vindo novamente agora com o mesmo modus operandi. Então a minha preocupação é a falar para o povo novamente. Vocês vão cair no mesmo golpe, na mesma situação? Não dá, né? Então acho que a oportunidade que a Rádio Sorriso, que a imprensa dá para os pré-candidatos é falar a verdade, é mostrar o que já fez, o que pensa, e se é uma pessoa séria, correta, que respeita princípios e valores, os direitos de cada um e tudo mais, as nossas liberdades. É para isso que eu estou me colocando novamente à disposição de Sorriso, da região. Nós somos muito fortes economicamente falando, porém, nós somos fracos em política, em representatividade, em grandes resultados para melhorar a qualidade de vida. Um exemplo, nós estamos há 9 anos, Marlene, sem nenhuma casa popular. E o povo pagando aluguel caro, morando mal. Isso é política pública. Então, os gestores passados aqui, que estiveram na prefeitura, não fizeram o dever de casa. E isso quem está pagando a conta agora é a mãe, o pai de família, mais humilde, é o nosso comércio que tem dificuldade de contratação, porque a pessoa às vezes quer trabalhar, mas daí não tem onde morar, é o nosso agro, é a nossa indústria, é os nossos serviços. Todo mundo paga a conta quando você vota mal. Muito bem, continuando nesse contexto do número de votos necessários, a gente já ouviu alguns aqui, iremos ouvir ainda os demais que eventualmente se coloquem à disposição, mas como o senhor disse, de fato, são vários os nomes para o mesmo cargo de deputado estadual, não aumentou o número de vagas, precisa do número X de votos. Desses quase 74 mil que eu citei, que estão no cadastro da Justiça Eleitoral, a gente precisa tirar cerca de 25% a 30% de inadimplentes, dos que não vão lá, inadimplentes, não, os que não votam, né, os que se abstêm de votar. Geralmente é isso. Então, sobre aí 50 e poucos mil. Dá para quantos? Na matemática... Depende da legenda. Na matemática, nós poderíamos, nessa questão, daria para eleger, um exemplo, 2 candidatos. 2. Se saíssem 2, ponto, porém, acabou. Como muitos candidatos de fora, eles vão pegar votos aqui, inclusive apoiado por lideranças locais, que falam que gostam, que defendem Sorriso, mas por causa de uma emenda, por causa de um acordo,
eles não pensam em Sorriso, estão pensando na vida deles. E aí acaba dividindo votos com os de fora também. Então, dificilmente vai eleger 2, dificilmente. Eu falo o seguinte, é melhor a gente se agarrar com o que é possível, e aí eu não estou aqui para falar que é fácil, nós temos que lutar, que colocar o nome. Então, hoje, Sorriso tem chance de eleger um representante estadual. Agora, qual representante a população vai votar? Então, nós temos que se comunicar. Um exemplo, nós temos um grande trabalho prestado já na história de Sorriso, mesmo sem ocupar cargos públicos. Eu nunca me envolvi em casos de corrupção, isso é obrigação. Aquele político que chega aqui, ó, eu não roubo, eu sou... Cara, isso é obrigação, não precisa nem falar. Nós temos que falar da capacidade técnica, intelectual, articulação. O que legitima a pessoa a reivindicar essa vaga, já que ela é tão disputada, Perfeito. É um dos maiores vestibulares? Não tenha dúvida. Um exemplo, eu me filiei no PL semana passada. Por que o PL? Porque nesse momento que o Brasil atravessa a maior crise de moralidade, tá aí escândalos, até os aposentados, esses carrascos, da esquerda deram conta de roubar. E ainda mentem que são outros, que eles não têm culpa nenhuma, Tudo é vítima, não sei o quê. Então tá assim o Brasil hoje, Marlene. E é muito importante o povo saber. Nós vamos ter uma eleição polarizada, queira ou não, tá? Não estou discutindo aqui que isso é o certo, mas é o que nós temos para hoje. Ontem mesmo, se uma pesquisa, o Flávio vem com força, já está passando o atual presidente, que com todo o respeito, não está governando bem. Encheu de ministérios, vive arrumando confusão, jogando um contra o outro, mente demais. Os números da violência contra as mulheres é grande, contra as minorias é grande. O presidente que mais aumentou impostos na história do Brasil. O presidente que o juro está aí nas nuvens, então você não consegue ir comprar um carro se não paga um juro caro, o comércio sofre junto, você precisa pegar um financiamento, alguma coisa, tudo é caro, a inflação chegando. Então é muita conversa bonita, falada, mas na prática não é resultado. Então assim, para não me alongar nesse assunto, eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro, que é muito importante. Não adianta só discutir aqui o Chuchu do Almolim, Sorriso ter um deputado estadual. Nós temos que salvar primeiro o nosso país. E aí eu sou uma pessoa de direita, que respeita princípios e valores, diferente dos outros pré-candidatos aí, que vocês já sabem, já foram até em evento do MST. Sempre em cima do muro, centro-esquerda, aquela ladainha toda lá, Perder a pena aí, mas continua com aquele bicão de tucano. É aquela história que nós não queremos mais. Então, o Brasil precisa ser recuperado. Nós precisamos salvar o nosso país. Esse é o primeiro assunto. Segundo, nós vamos precisar fazer grandes reformas no nosso país. Um exemplo, questões aqui dos direitos das pessoas, das mulheres, as reformas estruturantes, a reforma administrativa para enxugar a despesa, a reforma tributária que aí vai matar todo mundo. Então nós precisamos eleger bons senadores que façam o dever de casa e que defendam a nossa Constituição. Quando o ministro do STF, acusado de fazer acordos com banqueiros, como está aí posto, é claro, até trocavam mensagens, já está aprovado, e faz contratos de 129 milhões com o escritório da advocacia da esposa de um ministro, já deveria estar afastado. É isso que nós queremos. Não estou discutindo aqui quem é melhor do que ninguém. Estou falando aqui do que é certo. Então nós temos que votar em bons senadores, deputados federais que vão ajudar a fazer as reformas. E depois o nosso Estado. E aí nós temos que fazer esse debate e eu me sinto muito bem preparado, com trabalho prestado, sem nunca ter respondido um caso de corrupção, não tenho nada que pode desabonar esse momento tão importante para o país, que é resgatar o Brasil e fazer com que o Sorriso volte a ter representatividade, ter um deputado estadual que possa defender, trazer investimentos, mas acima de tudo, garantir com que as pessoas vivam melhor, com menos custo de vida, com mais qualidade e tudo mais. Para isso que nós estamos aqui. Diga, Milena. Chuchu, você fala muito nessa questão de se unir para poder ter um representante aqui de Sorriso. Caso seja eleito, o que você mudaria para a nossa região sendo eleito? Primeira coisa, eu sou de causas, eu sou de missões.
eu ajudei a montar esse plano da BR-63 que está aí tocando essas obras de duplicação. A BR-63 ela vai voltar para a iniciativa privada. E eu conheço disso aí. Então tem gente que se elege e depois que está lá a gente vai perceber que ele não entende nada. Ele foi bom para se comunicar, para falar, para mentir, enganar o povo. Então tá aí, ó, um exemplo. Olha Águas de Sorriso em Sorriso. Tudo esses anos nós não temos esgoto. E ainda deram mais 19 anos para uma empresa que não fez praticamente nada. Então a gente tem que ficar de olho nos nossos líderes. A BR-63, ela precisa ter um deputado estadual que vai fiscalizar e acompanhar e vá defender os caminhoneiros, vá defender a nossa região, os usuários, que é o que eu sempre fiz. Eu ajudei e contribuí com uma ideia para duplicar a obra, para buscar o recurso. Eu estava lá como deputado estadual, representando toda a Assembleia. A primeira reunião no TCU em Brasília, quem propôs fui eu. Na NTT nós fizemos. E não é que o chuchu. Todo mundo ajudou aqui. Muitas lideranças, vários documentos que eu fiz aqui, o pessoal apoiou, as câmaras municipais, os prefeitos, as entidades. Eu não estou falando que fui eu sozinho. Mas nós ajudamos a contribuir com a ideia. E o governo atual do estado fez muito. Aceitou esse desafio e nós estamos salvando vidas. Outra questão, hospital regional. Nós temos que fazer um hospital novo para Sorriso, porque esse aí já está velho, pequeno, ele não atende mais a demanda. Na época, a gente foi bem claro aqui, inclusive na Rádio Sorriso, ó. Nós não queríamos fazer uma reforma, só que não tinha condições porque, naquele momento, a gente só tinha o hospital regional e se parasse ali as atividades, o povo ia ficar sem nada. E nós explicamos, ó, nós vamos ir fazendo uma reforma e o hospital funcionando. Então vai ser uma reforma lenta, difícil, só que hoje o Estado fez 6 novos hospitais, está entregando, nós contribuímos com isso, ajudamos investimentos em Lucas, Mutum e todos. Então nós podemos já pensar no novo e moderno hospital regional na rodovia, que atenda a região e esse hospital passar para o município. Nós já sentamos com os vereadores, com a atual gestão, com o consórcio de saúde, todo mundo apoia. Inclusive, eu vou falar para todos os pré-candidatos a governo, a senadora, a deputado federal. Vocês querem apoio da nossa região? Vocês têm que ajudar a fazer um novo hospital regional. Além de habitação, segurança. Um exemplo, olha só, o Seu Paer está aí, é um projeto que nós trouxemos no passado. Inclusive, tem gente da imprensa, tá, que esses dias fizeram uma fake news. Falaram que um ex-prefeito daqui que trouxe o Seu Paer. Eu quero que prove isso. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, mas todo mundo sabe que o Seu Paer é um projeto que eu coordenei, a implantação, antes mesmo da gestão desse pessoal entrar na política, já estava em andamento, e eles deram continuidade, eu sou grato a isso. Não pode mentir, você não precisa falar, poxa, eu fiz sozinho, claro que não. Mas vir mentir para o povo agora, que é ano eleitoral, que ele fez, me desculpa, mostra o que ele fez. E aí, essa é uma pergunta muito importante. A gente não pode mais ser enganados. Então, população, é um momento importante que você tem que conhecer cada candidato. Tá? É muito importante. Então, nós estamos aqui colocando o nosso nome à disposição, porque nós temos conhecimento a nível estadual, a nível nacional, até internacional. Deus me permitiu isso. E a gente está lutando para mudar muitas coisas. Tá, para as pessoas viverem num mundo melhor. Não é hipocrisia, dá para viver melhor. E é isso que eu quero me colocar à disposição. Ajudar realmente Sorriso voltar a ser grande, não só na produção, na política, na qualidade de vida, menos violência contra as mulheres. Eu sou autor do projeto Mulher Empreendedora, que nunca foi implementado de fato. Mulheres vítimas de violência têm solução. Só que como eu sou homem e defendo princípios e valores, essa é uma agenda que muitas vezes a esquerda se apossou dela e não apoia esses projetos. A gente tem que parar com picuinha, o que é bom tem que levar para o povo. O resto, Milena, é realmente só politicagem daí. E não pode virar isso. Chuchu, ela é líder comunitária do Jardim Amazônia. O senhor falou da Águas de Sorriso, aí ela mandou a pergunta dizendo assim, já que o senhor disse que não deveria ser e etc, então o que o senhor faria? Se o senhor fosse o gestor, tivesse a caneta na mão, já que foi dado esses 19 anos, se o senhor teria uma outra empresa para colocar no lugar, ou de que forma o senhor iria resolver esse problema sem causar sofrimento à população, porque não dá para tirar uma água de Sorriso e deixar o povo sem água. A questão não é tirar a estrutura,
é uma concessão pública. Quando eu fui candidato a prefeito, o meu primeiro ato seria a intervenção do município na Águas de Sorriso. Troca as cabeças de lá e coloca pessoas bem intencionadas, preparadas, aí que entra o gestor público. Um exemplo, eu ajudei a viabilizar o aeroporto de Sorriso, milhares de casas, asfalto no interior, inclusive o projeto do helicóptero da PRF, que nós trouxemos para Sorriso. Eu fui deputado federal na época, conseguimos criar esse projeto de ter uma base para salvar caminhoneiros acidentados nas BRs federais, e esse mesmo pessoal que está aí falando de voltar para a política, eles deixaram o helicóptero da PRF embora. E Águas de Sorriso, com todo o respeito aqui, eles deram mais de 19 anos sem ter passado pela Câmara de Vereadores, que é o legítimo poder que representa o povo de Sorriso. Então foi tudo nas coxas. Então, já fizeram 3, 4 taques. Não existe isso. Só para ver se eu entendi, o senhor faria uma intervenção na municipal direção da empresa. Perfeitamente. Eles sairiam da gestão pública das Águas de Sorriso por descumprimento de contrato, por problemas de ordem técnica. Eles não cumpriram isso por várias vezes. Seria foi uma dado implantação do sistema, isso? Pelo o município público, iria assumir toda a gestão. como uma autarquia, Ponto. de certa forma. Tá? Isso prejudica a saúde pública, porque nós não temos esgoto. Já várias vezes denunciaram que resíduos de estações, que são poucas por sinal, um exemplo, lá do São Francisco. Certo, esgoto correndo a céu Merda que vai pro Rio Lira, tá? Com todo o respeito aqui. Outra coisa, não cumpriram. Hoje, Sorriso vive um caos na nossa avenida Natalino João Brescancin e adjacências. Grandes restaurantes aqui, toda semana tem que gastar com caminhão de merda, de esgoto, limpa-fossa, tá? E aí aquele cheiro que pega e ainda batem palma para esses políticos incompetentes. Me desculpa, Marlene. Vamos daqui, ó. Há anos nós falamos da Águas de Sorriso e eles não resolveram. Tá? Eu fiz a minha parte. A pergunta aqui era em relação ao que o senhor faria. Intervenção municipal, o resto é conversa, certo. Tá? Tá, outra situação que o senhor já citou, BR-163, aí uma ouvinte que é lá do assentamento, que eles fazem feira 3 vezes Sim. por semana aqui, eles estão voltando, como diz ela aqui, Famosa Poranga, assentamento Jonas Pinheiro. tendo que eventualmente voltar para casa, tipo no Pau de Arara, foi a Sim. palavra da ouvinte aqui. Ela perguntou por que não fizeram um retorno com menos de 10 quilômetros de distância para esse povo. Primeira coisa, você não pode fazer um retorno apenas para uma região. Você pode buscar uma solução. Certo. E eu levei na época a solução. Primeira coisa, eu fui vice-prefeito daqui, vereador, inclusive tem uma escola lá no assentamento, que foi um trabalho que na época eu coordenei, tem um PSF lá, tudo que eu pude fazer para Poranga, inclusive era para ter asfaltado aquele assentamento se o município de Sorriso tivesse feito o projeto do asfalto. Até hoje estão lá abandonados com relação à infraestrutura. Com uma promessa de levantar as E aí estradas. na época eu levei o pessoal da Rota do Oeste. Tá? Nós construímos uma ideia que seria pioneira no Brasil, que seria criado um cartão que eles iriam pagar só o trecho usado. De pedágio. Só aqueles 20 e poucos quilômetros ali. O restante ia ser descontado na hora com aquele cartão, através do ISS que o município recebe, e depois a concessionária iria devolver essa diferença em obras ou serviços de assistência técnica, tudo lá para o assentamento. Só que como muitas vezes a política ela prevalece com relação a boas ideias, Marlene, nunca eles implementaram esse projeto. Então eles iriam, eu não estou mentindo aqui, tem gente que já veio mentir, que tinha que fazer um desvio, aquela coisa, para não ferir a lei federal maior que é as pessoas furarem o pedágio, aquela coisa toda, sim. Nós iríamos criar uma situação que eles iriam pagar, Alternativa. ou seja, eles iam pagar em torno de 25% do que pagam hoje. Uma taxa diferenciada Iria pra quem é do ajudar assentamento. muito. Certo. Então, eu faço a minha parte, igual foi da BR-63. Quando eu falei da BR-63, pouca gente acreditava. Nós trabalhamos na intervenção federal ou na estadualização. Igual foi do helicóptero, também muita gente não acreditava e falava, pô, Chuchu tá mentindo. Nós trouxemos 2 helicópteros para cá. Essa é a verdade. E um deixaram embora, por incompetência ou por rolo com o crime organizado, tá? Não tem outra explicação, tá certo? Me desculpa aqui.
Tem gente que fala, mas não faz nada. Igual foi as casas populares. O Mário Reiter aqui, o último conjunto habitacional entregue em Sorriso, quem foi achar a solução na época, pode falar o que quiser. Eu fui atrás de um financiamento e o município de Sorriso que bancou, porque o ex-governo Silval Barbosa, na época, roeu corda e não cumpriu o compromisso. Nós não perdemos as casas. E aí, na época eu era vice-prefeito, nós fizemos o primeiro CIPAC, junto com o Banco do Brasil, e a prefeitura está pagando até hoje, mas não deixamos aquelas famílias sem casa. Inclusive a escola que foi inaugurada lá agora, eu estava em viagem, né, foi muito em cima da hora, eu não consegui voltar, também foi construído através de um trabalho do deputado Chuchu Dalmolin, como a escola militar, a ampliação da 3 de Maio e várias outras escolas que nós fizemos. A Unemate, que está aqui hoje, é uma realidade que teve político aqui que ficou mais de 20 anos prometendo e mentindo. E aí o deputado Chuchu Dalmolin, com muita humildade, construiu uma nova ideia. Em vez de usar a escola técnica que estava sendo construída, ela também serviria para a Unemate definitivamente. E ainda nós, com o secretário Allan Kardec, que é meu amigo, nós construímos uma ideia, e eu falei aqui na época, da gente integrar o ensino médio, técnico e superior. Inclusive a escola ali na Chivinski, que está ao lado, os alunos já têm até, Milena, eles já têm informação lá de cursos, de possibilidades, e aí a gente nós fizemos uma audiência pública aqui no início do ano. Eu sou ex-vereador de Sorriso, tudo que eu gosto de fazer é junto com os vereadores. Levei essa mensagem para a Câmara, que prontamente apoiou, discutimos novos cursos, com relação às demandas que o mercado de trabalho precisa, Sindicato Rural, Assis, CDL, com a Prefeitura Municipal, que é muito importante, todos os secretários, e o resultado está aí. A escola já foi entregue e agora vai servir para a população. Então a gente precisa ser muito consciente, não é só votar num cara bonzinho lá, que fala bonito, ele tem que ter capacidade também de pegar o problema e de resolver. Por isso que eu tô aqui. E nós temos uma história, Milena. Eu moro em Sorriso há 44 anos. Até minha mãe está ouvindo, Dona Zaira lá, mãe. Ah, é verdade. Um beijão. Um abraço para ela. Minha família. Eu não vou envergonhar minha família. No passado, já me acusaram aqui que eu tenho 8 irmãos mais velhos. E a gente sempre foi transparente. Nós já apoiamos todo mundo. Eu abri mão para apoiar outros políticos pensando num projeto maior. Então, aí o pessoal fala, mas por que vocês não se unem? 9 eleições eu tentei união. E eu abri mão 5 eleições. Dessa vez eu estou indo, tá? Não abrir mão. Estou preparado, estou num partido que tem uma legenda boa, tenho voto na região, diferente de alguns que têm voto só em Sorriso. Então a gente não pode mentir para o povo. A gente precisa ir para a urna sabendo que vai votar em alguém sério, que tem vergonha na cara, que nunca se meteu em processo de corrupção, rachadinha, nunca fui preso, né, aí com rolo de nada, é o mínimo. E ainda está alinhado com um projeto de país, junto com o Flávio Bolsonaro, que o Flávio, vocês podem olhar o que ele está fazendo de melhor. Ele está unindo todo mundo. Ele está com as bandeiras firmes dele, mas ele está com um discurso de união. E ele está sendo muito humilde nisso. Por isso que ele está crescendo nas pesquisas. É isso que nós queremos. E eu quero oferecer isso para Sorriso agora como deputado estadual. Por isso que eu vim aqui pedir o apoio, me colocar à disposição como pré-candidato a deputado estadual para honrar Sorriso e região, que paga a conta, mas poderia receber muito mais se tivesse um legítimo representante lá, alguém que ama essa terra, que nunca envergonhou Sorriso e que buscou a solução de grandes gargalos que nós já tivemos aqui, alguns exemplos que eu já falei. Então Perfeito. É por isso. Obrigada, Chuchu Dalmolin. Precisa encerrar, o tempo voa, né? Já são 11h40 aqui. Vamos continuar ouvindo oportunamente, né, como pré-candidato por enquanto, se for o caso ainda em tempo, ou depois como candidato dentro das regras legais aí que nos são exigidas também. Só agradecer vocês,